Agora, eu vou fazer o seguinte, você está vendo que tem variáveis aqui que elas não estão como números, tá vendo aqui, ó? Essa aqui tá com texto, tá vendo? A gente chama até de categórico, tá com texto, isso aqui também tá com texto. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um algoritmo, e esse algoritmo a gente vê que ele trabalha melhor quando ele recebe somente números. Por que, Eduardo? Porque, cara, às vezes é mais fácil a máquina compreender números, né? A máquina não é 0 e 1, não é bit byte, né? Então, assim, não é 0 e 1. Então a gente vai facilitar o trabalho da máquina e vamos transformar essas paradas tudo por meio de funções aqui dentro do próprio Python. Então é uma outra etapa de pré-processamento. Ó. Eu vou transformar os domínios que tem aqui dentro, ó, por exemplo, não vai ter mais petróleo, diesel e gasolina, vai ter um valor diferente, vai ser ou 1 para petróleo, 0 para diesel e assim sucessivamente para cada um dos campos que tem texto. Beleza? Como que eu faço isso, Eduardo? Cara, como eu já te falei, o Python é tora. É assim, cara, é desleal o que o Python fez com as outras linguagens de programação. Você tá vendo que eu tô fazendo as paradas tudo com uma linha de programação, ó. Então, ó, eu dentro do Pandas, tá vendo aqui o Pandas? Eu tenho uma função chamada getDummies. Eu tô fazendo tipo dummies mesmo, transformando o que tem número aqui, o que tem texto aqui em número. Você já vai ver agora como que essa função faz isso no dataset. Eu vou mostrar para você. E aí você vai ver. Olha só que interessante. Agora a gente tem assim, ó, a variável que era combustível, ela virou, ó, combustível diesel. Então, ó, quando for diesel, vai ser 1. Então, ó, esse aqui é diesel. Então, ó, ele não é petróleo, beleza? Ele é diesel. Então, ó, ele vai receber um 1 quando for diesel. Ah, Eduardo, então você está querendo dizer o seguinte, eu tinha lá, vamos lá, como é que foi feito esse negócio aqui, essa transformação? Eu tinha lá um campo e esse campo era diesel e era petróleo, não era? O combustível. Agora você está querendo dizer que a gente tem duas variáveis, né? Eu transformei o domínio aqui, que agora vai ser diesel, e aqui vai ser petróleo. Eu simplesmente fiz a gente chama de pivotagem, né? Eu simplesmente pivotei o que era linha, transformei em coluna. Então, ó, esse cara aqui, ele era diesel. Então, ó, agora eu tenho a variável diesel. Então, ele vai receber 1, e é lógico que ele é diesel, para petróleo ele vai ser 0. Agora, esse outro carro aqui é diferente, ó. Ele é petróleo. Então, ó, diesel ele vai receber 0 e petróleo vai receber 1. Foi isso que ele fez. Nossa, Eduardo, mas para que eu fiz isso mesmo? Lembra que eu te falei que a gente está a um passo de escolher uma variável que transforma ele a nossa predição? E eu já vi muita coisa boa acontecendo quando a gente faz esse tipo de trabalho aqui, ó. Agora eu criei uma outra variável e talvez essa variável ela é muito mais explicativa do que o conjunto das outras variáveis. Olha que interessante, né? Então isso aqui é tudo inteligência, expertise, que você, com passo a passo, com um método, é claro, você vai aprendendo direitinho a extrair as melhores sacadas para você ir aprendendo essa parada direitinho, tá bom? Não é de qualquer jeito, é claro, tem que ter um passo a passo, tem que ter alguém pegando na sua mão para te explicar essa parada nos pormenores, beleza? Então, massa, bora para frente, a gente vai fazer mais um trabalho agora que é o seguinte, eu vou pegar ali o nosso dataset e agora eu vou fatiar ele. Como assim fatiar, Eduardo? Eu não tenho várias colunas lá? Para ser mais preciso, a gente não ficou com 7 colunas lá? 8 colunas? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fatiar ele, vou separar um pedaço aqui e vou falar assim, olha, daqui eu vou chamar de X todas as variáveis que são explicativas, ó, combustível que é diesel, combustível que é petróleo, se o carro é manual, e vou separar aqui o preço de venda, que é o meu target, e aí ele vai ser o Y. Ah, Eduardo, como é que eu vou fazer essa separação e para que eu vou fazer essa separação? A gente vai fazer essa separação para que a gente passe os dados para a máquina preditiva, para que ela compreenda ali como que o X se comporta e qual é o valor que ela tem. Então, ó, eu vou, a partir das variáveis explicativas, tentar fazer alguma extrapolação sobre como que essas variáveis influenciam no preço de venda. E para isso a gente precisa fazer essa separação. Tranquilo? É só por isso. Então, o que eu estou dizendo aqui nessa função? Eu vou utilizar uma função chamada de location, né? De localizar mesmo, de filtrar. E a gente vai filtrar aqui, ó, eu vou separar todas as variáveis explicativas em X e as variáveis, que é o meu target, né, em Y. Simples assim, ó. Eu faço exatamente uma função, falo, ó, eu quero que pegue todas as linhas,
somente a partir da primeira coluna, tá bom? E aí eu quero que na variável y seja exatamente a primeira coluna. Então, é isso que a gente fez. A primeira coluna é o nosso target aqui nesse caso, ó, o preço de venda, não é? Então, ó, o preço de venda, a indexação em Python, ela sempre começa com 0. Então, quando você vai fazer uma conta de qualquer coisa, por exemplo, eu quero contar quantas colunas tem. Eu não faço 1, 2, 3, não. Eu faço assim, ó. Primeiro, a indexação começa com 0. Então, é 0, 1, 2. Por que fizeram isso, Eduardo? Cara, o cara que desenvolveu o Python lá em 94 decidiu fazer desse jeito, tá bom? Mas não tem confusão não, vai. É só lembrar que o 0 é o primeiro índice lá da coluna, tá bom? E das linhas também, tá bom? Simples assim. Agora a gente vai fazer a última etapa antes de construir a máquina preditiva, que é, agora sim, fazer a amostragem. O que é a amostragem, Eduardo? É o seguinte, a gente não tem lá os 300 carros? Só que eu vou passar os dados para o meu carro e eu não quero que ele fique aprendendo com gabarito, saca? O que é aprender com gabarito? É tipo quando você ia fazer a prova e aí você já sabia as questões que ia cair, aí era fácil tirar 10, pô, você sabia o que ia cair em cada questão, mas agora a gente quer falar para a máquina preditiva não roubar desse jeito. A gente quer falar assim, ó, máquina, é o seguinte, eu vou usar todos os dados que eu tenho aqui, eu vou usar um pedaço dos dados que eu tenho aqui, melhor dizendo, para fazer o treinamento, para você ir tentando acertar o valor de y. E aí, quando você treinar e ver todos esses dados que eu separei para treinar, a gente vai passar uns dados novos, que é o que a gente chama de dados de teste. Então, ó, você treina aí, tenta acertar o valor aí do carro com os dados de treino, e aí depois, quando você treinar, a gente vai testar para ver se você está acertando de verdade. Então, eu vou separar um dado aqui para ver se você está bom mesmo ou não. Tá bom? Então, é isso que a gente está fazendo com essa função, o TreeTestSplit. A gente está falando aqui o seguinte, olha, a gente quer separar o nosso dataset e a gente quer deixar 20% dele para que a gente faça o nosso teste. Tá bom? Então, é isso que a gente faz aqui nessa célula. Então, a gente acabou de fazer o quê? Eu fui lá, peguei 20%, para testar. Eduardo, mostra aí para mim. Eu vou colocar uma célula e aí eu separei aqui, ó, o X de treino e o Y de treino, o X de teste e o Y de teste. São os 4 pedacinhos aqui. Se eu pegar o X de treino, que é o Xtrain, ele vai me mostrar que a gente tem 240 linhas. 240 linhas dá 80% dos 300, não é? Não é mais ou menos isso? 3 vezes 8, 24? É isso mesmo, 80%. Então, para testar, então o X de teste, eu vou ter 20%, né? 2 vezes 3, 6. Então, vai dar 60 registros. Então, quando você olha aqui, tá lá 60 registros, 61 registros. Fechado, beleza? Então foi só isso que a gente fez. Separou agora um pedaço para treinar e outro pedaço para testar. Eduardo, beleza, terminei a parte de pré-processamento.